No vídeo de hoje, você vai fazer junto comigo a modelagem dessa câmera Cartoon no cinema 4D. Tão bonitinha, não é? Agora que eu percebi que essa introdução de vídeo foi a mais rápida que eu já fiz na minha vida, mas não tem muito mais o que falar, é isso. Vamos fazer essa câmera Cartoon? Vamos nessa! Antes de começar a fazer esta câmerazinha tão bonitinha no estilo Cartoon, eu quero dizer pra você uma coisa muito importante, hein? Se você não sabe como começar no cinema 4D, não sabe nada do cinema 4D, este vídeo não é necessariamente pra você. O legal é você fazer o meu primeiro vídeo, onde eu já expliquei como começar no cinema 4D. Clica no cantinho da tela, em cima, no card, quase falei tudo errado. Clica no cantinho em cima, aí no card, e aí você pode assistir esse tutorial sobre como começar no cinema 4D. Depois você volta pra esse vídeo aqui pra gente continuar. Vamos fazer a estrutura mais básica da câmera, né? Que ela pode começar a partir de um cubo. Então aqui em cima, clica no cubo azul. E a gente já vai ter esse cubo. Eu sei que você vai falar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a forma de câmera, está extremamente estranho. Então eu sei, vamos modificar isso. Então aqui, deixa o cubo selecionado. No painel de Attributes, nós vamos na aba de Object. Em Object eu vou mudar essas opções de Size. Ó. Em Size eu posso mudar qual é a largura do objeto, qual é a altura do objeto e qual é a profundidade do objeto. Então aqui a gente vai deixar os valores de 200, 100 e 40. Então aqui a gente cria aquela sensação de câmerazinha mesmo, né? Que dá para pegar ali. Aqui eu vou deixar a minha lente, aqui vai ficar um tipo de a partezinha do flash e aqui vai ficar o botão para disparar a fotografia, beleza? Então vai ser mais ou menos essa a ideia. Ainda com o cubo selecionado, aqui na aba de Object, que é exatamente onde a gente estava, eu vou mudar esses segmentos aqui, ó. Mas para esses segmentos fazerem um pouco mais de sentido, o que são eles? Faz o seguinte, aqui você vai clicar em Display e muda para Gourd Shading Lines. Quando eu faço isso, percebe que bem nas bordinhas do objeto, não sei se deu para perceber, ó, tava assim, agora ficou assim. Eu visualizo as linhas de construção do objeto. Então a gente vai mudar o seguinte, aqui em Segments, eu vou colocar aqui, ó, o valor de 5 nesse primeiro, vou colocar 3 no outro e 3 também nesse. Tudo isso vai servir para quando a gente for dar uma leve distorcida na câmera, beleza? Mas é isso que os segmentos fazem, eles dão essa divisãozinha no objeto. Mais abaixo, lembrando que eu estou com o cubo selecionado no painel de Attributes, aba de Object. Então a gente mudou Sizes e mudamos os Segments. Agora vamos ativar essa opção aqui de Fillet. E aí o Fillet dá essa suavizada nas bordas, mas eu acho que tá muito. Então embaixo de Fillet eu tenho um Fillet Radius, que é o raio, né, que é o tamanho dessa área. Eu vou colocar 4. Em Fillet Subdivision eu vou colocar 4 também. Tá? Poderia deixar 5, quase não faz diferença, é só para ficar combinando 4, 4. Vou fazer o seguinte agora, eu vou vir e eu vou duplicar o cubo. Para duplicar o cubo, muito simples, deixa ele selecionado aqui e você pressiona Ctrl C, Ctrl V. Poxa, não aconteceu nada. Na verdade aconteceu, eu tenho 2 cubos exatamente na mesma posição. E por estarem na mesma posição, a gente percebe que parece que não aconteceu nada na tela. Mas se você olhar aqui no painel de Objects, eu tenho cubo e cubo 1. Ou Cube 1, né, para ficar chique, falando em inglês. Aqui nesse cubo 1, com ele selecionado, eu posso fazer algumas modificações aqui, ó, no Sizes, tá vendo? Eu vou deixar ele um pouquinho mais largo. No Size Y eu vou deixar ele um pouquinho menor. E no Size Z eu vou deixar ele um pouquinho maior. Não muito, eu acho que assim tá legal, tá vendo? Mais ou menos esses valores aqui. E aí, usando a ferramenta de movimentação... Nossa, peraí, que essa cor está horrível. Agora sim, usando a ferramenta de movimentação, você vai clicar nesta seta em Y para mover para cima e para baixo. Aí a gente vai colocar um pouquinho para cima. Só como se fosse um detalhezinho da câmera. Eu acho que está meio largo ainda. Então você tem alguns controladores na tela também. Ó. Se liga só. Com este cubo 1 selecionado, tá vendo que a gente tem algumas bolinhas? Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, tem 3 aqui. Se concentra apenas nessas 3 aqui que a gente tem. Aqui a gente pode controlar altura, largura e profundidade. Então aqui, ó, nessa do cantinho, essa aqui que eu dou, hein? Clica, segura e arrasta, ó. Você pode controlar na tela a mesma largura. Eu vou deixar só um pouquinho mais largo do que a câmera mesmo. Vou clicar nessa outra bolinha que eu tenho bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui no finzinho. Essa é a profundidade. Eu vou deixar um pouquinho maior, só ficar uma coisinha bem sutil mesmo. E agora o de cima, que se você quiser controlar a altura. Coisa mínima. Então agora a gente já tem isso aqui, ó. Essa sensação que é um pequeno detalhezinho na parte superior. Com este cubo 1 selecionado, eu vou duplicar de novo pressionando Ctrl C, Ctrl V. E com a ferramenta de movimentação eu vou mover para baixo, ó. Só um pouquinho na parte de baixo. E nesta bolinha aqui, ó, clica, segura e arrasta e diminui um pouquinho. Só para ficar como se fosse um tipo de base, sabe? A base da câmera, ó.
Você pode deixar mais ou menos onde você quiser. Então, a estrutura da câmera está começando a ser formada, hein? Vamos lá, vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar a área aqui da lente da câmera. Então, na parte superior, clique e segura no cubo azul. A gente vai vir nessa opção aqui. Me esqueci aqui, ó, tubo, né? Quase me esqueci. Desculpa, são muitas informações na cabeça, tem hora que a gente esquece. Vamos vir aqui em tubo. O tubo cria essa sensação de tubo, só que tá meio estranho, né? Ele está gigantesco aqui, tem que fazer algumas modificações. Então, com o cubo selecionado, o tubo selecionado, no painel de Attributes, vamos na aba de Object. Em Object, nós vamos mudar algumas opções como Inner Radius. O Inner Radius, ó, é o buraquinho ali no meio do tubo. Vou colocar o valor de 20, para ele ficar bem pequenininho, quase não dá para ver mais. Eu vou mudar esse Outer Radius. Esse Outer Radius aqui, ó, eu vou colocar o valor de 30. Então, eu já tenho um cilindrinho menorzinho, só que ele tá de pé. Por ele estar de pé, a gente precisa mudar algumas opçõezinhas. Então eu vou mudar esse Orientation. Ao invés de mais Y, vamos colocar mais Z. Aham, tá muito legal. Só que quando você vem na parte de trás, ele tá atravessando a câmera. Então vamos deixar ele um pouco menor. Para isso nós vamos mudar o Height, que é a altura deste tubo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou diminuir um pouquinho. Vamos colocar essa opção aqui, uns 40. Acho que 40 tá bom. Só que 40, ó, ele tá muito dentro da câmera. Então vamos de novo com a ferramenta de movimentação e agora você não vai clicar na seta verde, você vai clicar na seta azul e você puxa um pouco para a sua esquerda, ó, para trazer a sua lente um pouco para frente. Você pode puxar o quanto você quiser. Se você quiser uma lente bem grossinha ou uma lente bem sutil, tanto faz. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Eu acho que aqui já tá legal. Ainda com este tubo selecionado, quase que eu falei cubo, mas é tubo, eu vou vir aqui no painel de Attributes e além das opções que a gente acabou de alterar, eu vou clicar em Fillet. O Fillet faz o quê, ó? Dá aquela suavizadinha. Só que eu acho que esse Fillet tá muito suave, né? Geralmente não é assim as opções das câmeras, elas têm uma suavização bem sutil nas bordas. Então embaixo de Fillet, no painel de Attributes, nós vamos mudar essa opção aqui, ó, de Radius. Radius eu vou colocar 2. 2 tá legal, tá vendo? Tá uma suavização bem sutil, bem simples. Continuando a fazer a nossa câmera, não desista. Respira fundo e vamos lá. Na parte superior eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou duplicar qualquer cubo que a gente tem. Eu vou duplicar, por exemplo, esse cubo 1. Né? O cubo 1, se eu não me engano, é esse aqui da parte superior. Então vem aqui, seleciona o cubo 1, pressiona Ctrl C, Ctrl V. Com aquelas maravilhosas bolinhas, não esqueça, hein? São 3 bolinhas. Essa aqui que controla a largura, essa que controla a profundidade e essa que controla a altura. Então eu vou clicando nelas, por exemplo, aqui, ó, nessa da largura, eu vou deixar um pouco mais estreitinho. Vou clicar nessa da altura e vou deixar um pouco menor e vou, com a ferramenta de movimentação, mover no eixo Z, ó. Tá vendo? Que é essa setinha azul, vou jogar um pouco para frente e um pouco para a direita. Ah, mas eu não gostei, eu quero aqui. Não gostei, eu quero aqui. Não tem problema, pode colocar onde você quiser. Eu acho que aqui vai ficar legal, porque simboliza aquela partezinha do flash. Mas nada impede que você coloque do lado direito, ou até mesmo você pode pegar o tubo também, ó, colocar o tubo mais de um lado e o cubo do outro lado. Tudo vai criando estilos diferentes de câmera. Eu vou ficar nesse estilo aqui um pouquinho mais simples. Mais uma vez, o que eu vou fazer, ó, é duplicar este cubo que a gente fez. Na dúvida, vai selecionando aqui, ó, e vê qual dos objetinhos ficam selecionados. Ele fica selecionado com essa bordinha meio laranja. Então o cubo 3 é este último que a gente fez. Até rimou, né? Cubo 3 fez. Enfim, vamos continuar. Vou duplicar ele pressionando Ctrl C, Ctrl V. E com a ferramenta de movimentação eu vou subir um pouquinho. Ele está meio grosso, ó. Eu vou diminuir aqui clicando nesta bolinha para ficar um pouco mais fino. E esse vai ser o botão para disparar, né, para fazer a captura, para fotografar. Eu vou jogar ele aqui mais para a esquerda. Se você tiver dificuldade, pode visualizar pelas 4 telas que a gente tem aqui, ó. E aí você pode vir por cima e jogar mais ou menos no meinho, ou visualizar pela frente, ou de frente, de lado, ou de cima, tanto faz. Em perspectiva eu acho que é legal porque a gente só vai girando aqui, ó, e vai tendo uma noção, sempre arrastando pelos eixos. Não arrasta de qualquer jeito aqui na tela, assim. Clica em alguma das setinhas, ou clica na setinha para mover na lateral, ou você clica nessa aqui, que é a verde, nossa, quase falei errado a cor, verde para subir ou descer, ou azul para jogar para frente e para trás. Então a gente praticamente terminou aqui. A última coisa que eu vou fazer, na verdade as últimas coisas, né, são 2 coisas. A primeira delas, quando a gente vem aqui, se você de repente pega o seu tubo e você sobe ele um pouquinho mais, ó, você vai perceber que a gente consegue enxergar um pouco dessa divisão aqui dentro. Isso aqui não é legal, geralmente a gente não enxerga alguma coisa dentro da câmera olhando na lente. Então vamos criar um tipo de barreira aqui para essa parte. Para isso, eu vou fazer o seguinte, na parte superior, clique e segura aqui no cubo.
E aí eu vou colocar essa opção de disco. O disco realmente é isso, é um círculo, é um tipo de um disquinho mesmo. Não tem uma maneira de explicar isso a não ser um disco. Com o disco selecionado, painel de Attributes, a gente vai vir na aba de Object. Em Object, ó, eu vou vir nessa opção de Outer Radius. O Outer Radius é o tamanho desse disco. Quanto mais eu coloco, ele fica enorme. Quanto menos eu coloco, ele fica pequenininho. Então aqui eu vou colocar um valor de 20. 20 eu acho que tá legal. O problema é que ele está deitado, né? Quando você move ele para o lado aqui, ele está deitadinho. Então o que a gente vai fazer é mudar este Orientation. E o Orientation você vai mudar para mais Z. E aí quando você move aqui, ó, ele para frente, você percebe que ele já está no mesmo sentido que a gente quer. Então agora se você vem aqui na parte superior, clique em Display e coloca Grid Shade. A gente tinha colocado Grid Shading Lines, hein, para visualizar as linhas de construção. Mas você pode colocar Grid Shading. Olha só que legal. Já tem a nossa câmera, certo? Então se você quiser aqui no painel de Objects, você pode selecionar o disco e o tubo. Então clica no disco, segura o Ctrl e clica no tubo e você pode posicionar onde você quiser e a gente não enxerga mais a parte de dentro da câmerazinha. Uma vez feito isso, vou fazer o seguinte, hein? Eu vou selecionar todos os objetos que eu tenho no painel de objetos. Para isso aqui, ó, clica no painel de objetos, bem aqui numa área cinza, qualquer área vazia, para ativar esse painel e eu vou selecionar todo mundo pressionando Ctrl A. Uma vez que eu faço isso, eu vou pressionar Alt G. O Alt G agrupa todos eles. Poxa, o meu Alt G não funciona. Então não tem problema. Seleciona todo mundo. Na parte superior aqui, ó, você clica em Object e coloca Group Objects. Olha aqui o atalho Alt G. Pronto, já fiz isso. Com isso eu crio esse grupo, né, esse null. E esse null, quando eu movo ele ou quando eu rotaciono, ó, toda a minha câmera vai junto. Então é sempre legal. Cria um objetinho, vai lá, agrupa ele para que quando você manipular este grupo, tudo que tem nele seja manipulado, seja feito de uma maneira muito legal. Um pequeno detalhe, uma dica muito importante é se você quiser fazer uma câmerazinha nesse mesmo estilo aqui, cartoon, bem bonitinho, só que no Illustrator eu já fiz um tutorial sobre isso. Então quer desenhar uma câmerazinha dessa bonitinha no Illustrator? Clica no card aí em cima e você pode ir para o tutorial. Quase falei tudo errado. Você vai para o tutorial onde eu já expliquei como fazer uma câmerazinha no mesmo estilo, só que em desenho no Illustrator. Continuando aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deformar essa câmera para dar um pouco mais de vida nela. Ela tá muito reta, muito perfeitinha, né? Vamos dar uma distorcidinha nela. Então para isso, na parte superior, você clica e segura neste botãozinho aqui, ó. Quando você faz isso, você tem os deformadores, que obviamente deformam, né? Eles vão criar algum tipo de distorção no objeto. Você vai clicar nessa opção de Bud. Clicou em Bud, a gente precisa associar o Bud. Tá vendo que o Bud é o quê? É essa caixona aqui, que é esse tom meio de roxo, né? Então toda essa área corresponde à área do Bud. Inicialmente o Bud não está fazendo modificação nenhuma no objeto. Por quê? Eu preciso jogar o Bud dentro do null. Então arrasta o Bud, ó, clica nele, segura e arrasta e solta dentro do null. Quando você faz isso, tem todas aquelas organizações, tá vendo? Ó, clicando do lado do null, eu posso recolher ou visualizar todos os elementos internos. Dentro do null, eu tenho vários objetinhos que eu usei para fazer esta câmera. E o Bud está acima de todos eles. Isso é muito importante. Deixa o Bud acima de todo mundo. Ele não pode ser o último, ele tem que ser o primeiro na lista. Só assim, tudo que ele fizer vai deformar todos os objetos. Uma vez que eu fiz isso, com o Bud selecionado, o painel de Attributes vem na aba de Object. Em Object eu tenho Size. Em Size eu posso mudar esses valores, ó, que é o tamanho da área que vai influenciar o meu objeto. Visualizando pelas 4 telas aqui para ficar mais fácil, ó, eu vou mudando esses valores. O primeiro valor para deixar um pouquinho aqui, ó, só um pouquinho maior que a largura da câmera. Eu estou visualizando em front, hein? Então em front, ó, deixa aí um pouquinho mais largo que a largura da câmera. O segundo valor é a altura dessa área. A gente pode deixar um pouquinho mais alta aqui, ó, que a altura da câmera. E a última é a profundidade, que a gente pode olhar agora em top. Em top, ó, eu vou mudar esse último valor e vou deixar mais ou menos um pouquinho maior que a área da câmera. O importante aqui é você deixar todo esse quadrado em volta, né, que é o quadrado do Bud, um pouquinho maior que o objeto todo que a gente vai deformar. Feito isso, ainda com o Bud selecionado no painel de Attributes, nós vamos mudar esse Strength. Puxa, o que é o Strength? O Strength é a força, a intensidade com que o Bud vai distorcer o objeto. O que o Bud faz é isso aqui, ó. Tá vendo o desenho? Se você olhar bem, parece um tipo de cubinho que foi amassado no meio, tá vendo? Então, se eu mudar esse Strength aqui embaixo do Bud, ó,
ele vai amassar ou esticar essa parte central da minha câmerazinha. Nesse caso eu vou colocar um valor de Strength 25, ó, para a câmera ficar mais ou menos distorcida. Eu acho que essa direção que ele distorceu não está muito legal, né? Tá meio estranho. Eu queria que ao invés dele inchar as bordas, ele inchasse em cima e embaixo. Então, para isso, com o Boost selecionado, o que nós vamos fazer é, a gente pode vir dentro do painel de Attributes, só que nós não vamos mais em Object, nós vamos agora em Chord. Em Chord eu posso mudar esses valores aqui, ó, de rotação. Eu falei com sotaque de rotação. Tem rotação aqui, ó, e tem rotação Heading, Pitch e Bank. Se você vem de outros programas 3D, o Cinema 4D ele inverte as opções. Aqui é como se fosse rotação em Y, aqui é como se fosse em X e aqui é como se fosse em Z. Então a gente pode mudar os valores aqui, ó. Eu vou mudar a rotação, a última rotação aqui, ó, que é em Z. Eu vou colocar o valor de 90. Só digitar o valorzinho de 90 ali, ó. E uma vez que a gente rotacionou assim, ó, esse RB, tá vendo o RB? Coloquei em 90. Ele já dá uma distorcida na câmera. Só que essa distorcida, nossa, falei tudo errado, essa distorcida está se concentrando mais no meio da área. Para que possa ser a câmera inteira, a gente tem que aumentar essa área do Boost. Então volta lá em Object, ó, e muda os sizes. Eu vou mudar o primeiro size, diminuindo um pouquinho mais, e eu vou mudar também o segundo size, ó, para ele expandir um pouco a área. Quando eu faço isso, olha só que legal. Já dá uma distorcida na câmera. Se quiser mais distorções, clica no Boost. No painel de Attributes, vai na aba de Object, ó, e muda o Strength. Estica mais ou menos. Você pode tanto deixar mais gordinho ou até mais amassadinho. Todos eles criam sensações muito legais aqui nesta câmera. E esta é a maneira que você tem para fazer essa câmera muito legal aqui dentro do Cinema 4D. Última dica, se você não sabe iluminar uma cena, para você deixar isso aqui mais interessante, não esqueça, a iluminação é o mais importante dentro do mundo 3D. Então se você não sabe iluminar uma cena, eu vou deixar aí em cima no card. Clica no card, você pode assistir o vídeo onde eu já expliquei como iluminar uma cena no Cinema 4D. E não se esquece, se você acha que você não consegue aprender o Cinema 4D, você consegue. Você já sabe, na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online de Cinema 4D. Nesse curso nós vamos fazer esse projeto aí, ó, do começo até o final, enquanto você conhece as principais ferramentas e funções do Cinema 4D. Você aprende também muitas outras funções, como modelagem orgânica, splines, geradores, exportação de arquivo, renderização GPU e keyframes. Mas não é só isso. Ainda tem assuntos como iluminação HDRI, gráfico de velocidade, partículas, dinâmica e muitas outras coisas. Esse curso é para você que de repente não conhece nada sobre o Cinema 4D e quer começar, mas esse curso também é para você que até conhece o Cinema 4D, mas quer se aprofundar. Isso aqui é um aprofundar, tipo um mergulho. Você quer se aprofundar mais no Cinema 4D. Se você ainda não entendeu, agora é a hora de você aprender de vez o Cinema 4D. O link do curso está aí embaixo na descrição do vídeo. Você ainda não assistiu os outros tutoriais aqui do meu canal do YouTube sobre o Cinema 4D? Não seja antissocial. Clica no card aqui em cima e aí você pode ir para a playlist e lá você vai adquirir novos e preciosos conhecimentos. Este vídeo decoroso vai parando por aqui. Não esquece aquele like, por favor. Eu serei muito agradecido se você der um like. Obrigado para você que assistiu esse vídeo e tchau!